Pessoal, eu quero aproveitar que a gente tem um tempo final e trazer a discussão da Argentina, porque você sabe que o negócio dura quando a gente entra aqui no nosso país vizinho, né? Do nosso amigo aqui, Gustavo Segré. Nesse domingo, os argentinos vão definir o novo presidente do país e a gente vai avaliar aqui algumas das propostas de ambos para a economia. Eu quero trazer primeiro o que é apontado ali por Sérgio Massa, porque o Massa, ele diz o seguinte, que ele aposta numa continuidade do que já é feito e ele fala também na exploração de recursos naturais. Gustavo Segré, realmente, a Argentina poderia ter essa exploração que ajudasse a economia? E quando o Massa fala em continuidade, isso não pode significar algo pior do que uma proposta que ele consideraria ou que ele achasse que poderia ser considerada boa diante do que a economia da Argentina está vivendo? Eu não gosto do Massa, eu acho um camaleão, um traíra da política. Ele foi liberal, foi peronista. Traíra da política, eu achei que ele ia falar outra coisa. Traíra da Aí ele falou política, aí eu respirei fundo. Eu também falei, caramba, esse argentino, quando começa a falar do país dele, ele sai do corpo. Não, eu quando volto a Salvador, volto arretado, mas nem tanto. Não. Mas por que me chama a atenção, não que ele fale isso, me preocupa que tem um monte de gente que, sabendo disso, vai votar nele. É isso aí. Porque 140%, 43% de pobreza subindo, sem reservas internacionais. Mas ele está certo. A Argentina tem um valioso patrimônio baixo da terra. Gás natural, lítio e petróleo, né? Os três, só que não tem dinheiro para exploração. Venezuela tem a principal reserva de petróleo do mundo e não adianta, não tem o que fazer. Mas ele está sendo sincero com o eleitor. Então, o que isso vai gerar? Se ele ganhar as eleições, eu não quero ouvir nenhum argentino reclamando. Pelo menos o eleitor do Massa, porque ele está sabendo que ele está votando. E ele fala em superávit comercial. Mas ele fala superávit comercial porque ele espera aumentar 20 bilhões de dólares as exportações no ano que vem. Como? Do estilo do governo Lula. Assim, vamos fazer, mas e como? A gente depois vê. A Argentina teve uma crise muito séria da seca. Isso atrapalhou muito. É verdade. Muito. Não tem a ver com o governo. Não teve a ver com o governo. Mas mesmo assim, você não pode contar com o ovo na galinha. Tem que falar o que vai fazer. E o Massa está partindo, só uma premissa correta eu vi nele, que ele buscará o equilíbrio fiscal. Aleluia. Pessoal, 5h48, quem está nos ouvindo pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês. Agora, Dávila, recentemente você trouxe aqui uma listinha das propostas do Milei, justamente porque aquilo que era principal, que era divulgado, era a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central. Mas é claro que existem outras propostas também. E dentro aquelas que estão entre as propostas que poderiam significar de uma maneira positiva para a população e sinalizar isso, o que você destaca aí? Olha, essa listinha é um espetáculo. Redução do número de ministérios de 21 para 8. Segré contou isso para mim. Olha, abertura econômica da Argentina. É o que a gente está dizendo que precisa fazer no Brasil aqui, senão a gente vai continuar com baixo crescimento econômico. Privatização das estatais deficitárias. Redução do gasto público. Esse aqui é puxado para 15% do PIB. Eliminação das restrições cambiais, imposto sobre exportação, eliminação dos impostos e restrições ao comércio internacional. São só algumas delas. Só são algumas delas para mostrar que é uma proposta modernizadora, totalmente alinhado com o que a Argentina e mais, e o Brasil precisam. Agora, Gustavo Segré, quais são as questões aí que colocam como desafio? E depois eu vou abrir aqui para os outros dois também. Que foi, Piperno? Não vai conseguir. Promessa de ficção. É uma coisa que o Massa fala, puxa, agora que eu for o presidente, nós vamos crescer 10%. O teto a meta fiscal no Brasil não é peça de ficção? Eu acho que a meta fiscal está muito mais próxima do que esses 15% mentirosos. Vou me colocar no advogado do diabo. Não dá para baixar 15%, porque hoje está perto de 40%. Não tem como você fazer de 40% para 15% do nada. O Milei aposta... Isso aí é praticamente uma proposta de Grêmio escolar, né? Ou aí você pode falar, eu vou levar de 40 a 15 em 8 anos. Aí já seria um pouco mais crível, mas senão não dá. Você não pode dolarizar sem dólares. É como quiser fazer salada sem alface. Vamos fazer alface. Não, vamos fazer salada. Não tem alface. Então não tem salada. Dá outro nome. Não pode dolarizar sem dólares. O Banco Central hoje tem uma dívida só do Banco Central, 60 bi que estão em pesos, que equivalem a 60 bi de dólares, pagando uma taxa em pesos de 133% ao ano. É impagável.
E as empresas privadas devem 55 bilhões de dólares para aqueles que venderam produtos e serviços para a Argentina e 37 bilhões de dólares de despesas financeiras. Não tem como pagar também. Então você não pode dolarizar. O que vai acontecer, na minha opinião? Ganhe Massa ou ganhe Milei. Tem que deixar estourar a hiperinflação que vai chegar em março. Pode escrever o que estou falando agora. Perto de 300%, aí licua um monte de coisas, de ineficiências do Estado, o dólar vai subir para 2.000 pesos por dólar, hoje está 1.000 o liberal, o câmbio livre, o oficial 365 pesos, mas ninguém pode comprar, o Estado compra. E não vai ter como, o Milei está propondo, tirar as retenções das exportações, porque se o Estado hoje não tem as retenções, o déficit fiscal estaria perto de 7%. Então não tem como tirar em curto prazo. Fala, Gani. Você sabe que eu acho que o Milei assiste o nosso programa? Juro que não. Não, pelo seguinte, Segre, muitas dessas propostas a gente defende aqui no programa, inclusive o Piperno também defende. Não. Tal, enxugamento da máquina pública e tal. Agora, além disso, foi ventilado hoje na imprensa que esse discurso, que ele não vai se encontrar com o Lula, é tudo retórica de campanha. Sim. Na prática, e a gente fala várias vezes isso, que a realidade se impõe. Então, O Demetrios, nosso editor-chefe, o Gani quis trazer aqui a massa do bolo pra gente, mas a gente já tá com o bolo pronto. Pode subir aí a próxima tarja, que é justamente isso que a gente traz aqui, ó. Que, sim, o Milei faz um aceno ali à presidência da República. Lá, o Javier Milei faz acenos diplomáticos ao governo Lula. Exatamente, é tudo. Ele assiste o programa. Quantas vezes a gente não falou aqui que a realidade ia se impor, que isso era retórica. Aí agora os jornais hoje estão falando, nossa, é retórica. A gente já cantou essa bola aqui no 3 em 1 há um mês antes, não é? Todo mundo aqui. Sim. Bom, muito bem. E agora, de qualquer modo, mais importante do que cravar essas metas é o direcionamento que ele está dando. Ele está falando, olha, eu vou escolher um outro rumo. Este rumo do peronismo, dos Kirchners, do Massa, de mais Estado, não deu certo. Essas políticas, elas não deram certo. Eu vou controlar o fiscal, eu vou tentar combater a inflação com uma taxa de juros adequada e não abaixo da inflação, que é uma loucura. Eu não vou adotar controle de preços. Então, existe uma possibilidade de mudança. Se vai ser bom ou ruim, a gente não sabe. Mas um representa a mudança, o outro representa o atraso certo. Agora, essa questão que a gente colocou aí, né, desse contato do Milei diplomático com o Brasil, é que, segundo uma informação que foi publicada pelo jornal O Globo, inclusive, houve um contato ali da vice Victoria Villarruel e também da Diana Mondino, que deve ser a chanceler, né, no caso do... Diputada federal. Exatamente, pode ser a chanceler, então, caso Javier Milei se torne presidente, com a Embaixada do Brasil ali em Buenos Aires, que foram contatos sigilosos, justamente para demonstrar para essa embaixada que sim, haverá uma parceria do governo argentino, caso Javier Milei assuma esse cargo com o Brasil, independentemente das diferenças políticas, mas que Javier Milei precisaria manter esse discurso para sinalizar também para a sua base. Como é que você avalia isso, hein, Fábio Piperno? Eu disse aqui ontem que se o Milei vencer essa eleição no domingo, o Lula vai demorar mais ou menos 1 ou 2 horas para soltar um tweet cumprimentando o Milei e dizendo que, olha, vamos trabalhar em colaboração e tal, e nem pode ser diferente. Quer dizer, é o que eu imagino, é o que eu espero do Lula, e óbvio que o Milei, passado o período de empolgação de campanha eleitoral e tal, aí tudo bem, coloca os pezinhos no chão e tal, fala, bom, agora vamos voltar para o mundo real. Precisamos ter um diálogo, uma relação profícua com o nosso maior parceiro comercial e parar com esses negócios de fechar o Banco Central, dolarizar a economia, déficit de 15%, isso aí pode funcionar na campanha, mas são, enfim, platitudes aí que não se aplicam à vida real. Quero travar uma aposta aqui com o Piperno. Eu acho que o presidente Lula não vai cumprimentar. Você acha que não? Acho que não. Pizza. Vamos, Piperno? Não. Eu quero dizer o seguinte, eu torço... Gaguejou, já. Torço que o Lula faça isso. Se o Lula não fizer isso, vou ficar decepcionado. Mas eu torço para que ele Vamos apostar outra? Evandro, posso te dar os nomes de quem serão chanceleres caso ganhe um, caso ganhe outro. Se ganha o Milei, deve ser Diana Mondino, muito provavelmente, ou Federico Pinedo, que é uma proposta da Patrícia Bullrich, que hoje está apoiando ao Milei. Se ganhar o Massa, 2 nomes estão no páreo. O primeiro, Gustavo Martínez Pandiani, diplomático de carreira, trabalhei com ele em 2000 e ele é uma pessoa pragmática, sabe do que faz, é da diplomacia, da carreira diplomática.
ou o atual embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. Qualquer desses 4 nomes deve aparecer, ganhe um ou ganhe outro. Na segunda-feira a gente vê. Agora, Gustavo Segré, eu estava vendo uma análise sobre essa questão de Sérgio Massa permanecer no poder, mesmo diante de uma inflação que chega a 140%. Que nessa avaliação há um medo de parte da população de uma ruptura muito intensa que possa levar a uma oposição de poder, eu digo, de uma reviravolta nesse poder na Argentina. Então, muita gente fala, tá ruim, mas é melhor seguir aqui onde a gente conhece do que com algo completamente desconhecido. Você tem uma visão parecida com essa? Essa é a explicação de por que existe o tango no mundo. O argentino nasceu para sofrer. Só essa explicação. Não tem outra explicação, porque quem vai querer uma inflação de 140%, o deterioro do salário, imagina só, você ganha R$1.000. Daqui a um mês, esse valor de R$1.000 já perdeu 12,4%. A Argentina está tendo o dobro da inflação da Venezuela, que não serve como exemplo de coisa boa para ninguém. Então, vemos que a deterioração da esperança do argentino já foi detonada. Então, qualquer coisa que agora venha, esperamos que seja melhor. Estamos com um santinho no bolso, orando para que as coisas melhorem. Como? A gente não sabe. E esse é um problema. Porque aí você tem uma dependência enorme de muita gente dependendo do Estado e que vem e fala, vai diminuir o gasto público. Provavelmente tirem a minha dependência, essa é a ajuda que o governo me dá. É muito ruim, mas é o que temos. Segunda e terça-feira estarei desde Buenos Aires transmitindo aqui a sensação. Aí sim, vamos ter o pulso da Argentina. Já temos o resultado, segunda-feira. Maravilha. Só um comentário final. Sabe por que o argentino sofre tanto? Porque a dupla mais importante do tango, que é Carlos Gardel e Lepera, Gardel é francês e Lepera é brasileiro. Está explicado tudo. Pronto.